Olá, viajantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajar com Economia. Se você já está cansado de uma rotina comum de escritório, se para você não faz mais sentido ficar batendo ponto em horário comercial, ao invés de estar onde realmente gosta, e se você gostaria de trabalhar em qualquer lugar, podendo viajar mais, acompanha comigo esse vídeo até o final, que esse vídeo é para você. Esse é um vídeo de inspiração do Desafio Melios. Nós já estamos na reta final, no terceiro desafio, e mais uma vez nós contamos com a sua colaboração e com o seu voto. Eu vou deixar o link na descrição, vai ser o primeiro link. Com 10 segundos você vota, tem parte do seu dinheiro de volta nas suas compras de Natal e ainda concorre a um iPhone X, ou seja, você só sai ganhando. Então hoje nós vamos falar sobre o nomadismo digital, como que funciona. Para isso a gente conseguiu um convidado super especial, que é o Alex, que atua como nômade há 1 ano. Ele atua também no mercado financeiro, então tem tudo a ver com o nosso canal, que é viajar com economia. E a gente vai trazer muitas dicas para você que também está cansado do mercado normal e deseja aí uma vida mais livre, com mais viagens, aproveitando os momentos que realmente fazem sentido. Queria agradecer a sua presença, pela oportunidade de trocar aí a sua experiência, e eu creio que a gente vai aprender muito com você hoje. Muito obrigado, Núbia. É um grande prazer estar aqui com você. O seu canal é um canal super interessante e eu acompanho. E eu acho que esse estilo de vida como nômade é um estilo que muitos jovens gostariam de ter e às vezes falta só a coragem para dar o primeiro passo. E eu espero que possa inspirá-los. Eu já não sou tão jovem assim e ainda assim eu consegui essa liberdade que eu buscava há um tempo atrás. E, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. Prazer todo nosso. Falando em primeiro passo, como que foi que surgiu esse interesse? Eu sei que você tem uma formação, né? Eu queria que você me falasse um pouco da sua formação e como que surgiu esse desejo de se tornar nômade. Ok, legal. Eu tive uma formação muito característica de pessoas mais de uma faixa etária de 40 anos, 45 anos hoje, que é aquela ideia de que você precisa ter uma formação universitária, você precisa ter um bom emprego e pensar na sua aposentadoria para depois se imaginar tendo tempo e liberdade para fazer coisas que realmente você gostaria de fazer, que te fazem feliz. E hoje eu já vejo a geração mais jovem mudando um pouco essa programação mental, e isso é bem interessante, porque com a tecnologia, com mais informações, eles começam a perceber que é possível sim viver momentos felizes de forma mais rápida e mais imediata, não esperar 30, 40 anos para depois buscar uma felicidade com relação à viagem, com relação a um trabalho que te permite um horário flexível de lazer e de trabalho. No meu caso, eu comecei a refletir sobre isso por causa do meu filho. Meu filho tinha 5 anos na época, e eu comecei a ver que essa mudança já estava acontecendo com os mais jovens. E eu tinha que me preparar para estar com ele nesse processo de mudança. Sim. Então, no meu caso, eu tive que mudar toda uma programação mental. Mas eu já tinha dentro de mim também esse espírito de viajante, de pessoas que gostam de experimentar novas experiências, né? De arriscar, de aventurar. Só que hoje é mais fácil, você tem transportes aéreo, ferroviário, você tem aplicativos que te permitem criar um roteiro, planejar melhor sua viagem, os custos são mais baratos. Sim. Então, mas de qualquer forma, esse espírito aventureiro já estava dentro de mim. O que eu fiz foi tentar me adaptar a uma nova realidade e ver que isso é possível de fazer sim. Sim. E você já está há 1 ano, né, nessa caminhada como nômade. O que você acredita que foi a maior mudança? Até mesmo para a gente saber a diferença, né, de uma viagem de férias para uma vida nômade. Legal, então, eu vejo uma grande diferença na ideia de ser um mochileiro, de fazer uma viagem como um período sabático e ser um nômade. E até mesmo um período de férias. Então tem o viajante de férias, que eu acho que ainda é um tempo mais curto. Você tira 30 dias, viaja e volta para a sua rotina de trabalho, de família. O mochileiro, ele já tem mais liberdade, porque ele sai muitas vezes sem um roteiro previamente definido, com mais tempo
para essa viagem e muitas vezes com menos compromissos quando ele volta. Normalmente o mochileiro é um adolescente, um jovem universitário. O sabático já é o amadurecido, é aquela pessoa que já teve uma experiência profissional, gosta de viajar e ele tira 1 ano, no máximo 2, para fazer reflexão sobre a vida dele. É a mudança de chave. Então ele já tem uma carreira profissional, ele já tem experiências de viagem, ou como viajante ou como um mochileiro, mas agora ele quer mudar a vida dele. E ele não sabe como, ele tira esse período para refletir, para viver outras experiências e repensar a própria vida nessa segunda fase, que seria dos 40 aos 60, alguma coisa assim. Já o nômade não, eu acho que o nômade é total liberdade. Você sim trabalha ao longo do seu trajeto, você planeja rotas, mas é um estilo de vida. Não há o compromisso com a compra de um carro, de um apartamento, de apego a bens materiais. Alguns viajam com a família, filhos, esposa, marido, mas todos compartilham essa ideia de que a jornada não tem fim, a caminhada continua enquanto eles percebem que estão aprendendo, estão evoluindo, estão amadurecendo. Então eu vejo essa grande diferença. E esse meu ano como nômade, efetivamente, ele não acontece de repente. Ele aconteceu depois de uma preparação. Eu gastei 5 anos me preparando para fazer essa mudança de estilo de vida. Por sorte, eu recebi um convite da universidade para vir até Minas. Esse convite era de um período menor, eu acabei ficando por 1 ano aqui. Então, é a minha primeira experiência, mas é a experiência vivida realmente como um nômade, onde eu tenho apenas uma mochila com meu notebook e alguns documentos e uma mala com roupa para 1 semana. E a partir daí, eu tenho que começar a me preocupar com hospedagem, que é uma proposta do canal de vocês, ajudar pessoas a viajar, mas viajar de uma forma barata, mas de uma forma confortável, de uma forma segura, que eu acho extremamente legal essa ideia de vocês. Então, dá para ser um nômade gastando pouco, mas com conforto, com segurança, com planejamento, usando aplicativos que existem no mercado. Então, se alguém ainda está com medo, com vontade de fazer, mas sem a coragem para começar, a minha dica é que comecem a assistir canais como o de vocês, comecem com pequenas viagens, daqui a pouco com viagens mais longas e planejando essa mudança. Você disse que teve 5 anos, né, de planejamento para sim tomar a sua decisão. O que você acredita que foram os pontos assim primordiais, que é importante até mesmo para dar dica para os viajantes, né, para iniciar aí a sua jornada? Tem uma questão importante que é o desapego. Então, você não consegue se desapegar de tudo de repente. Estou dizendo, você tem uma biblioteca muito grande, gosta de ler, então você tem lá seus livros que ocupam um grande espaço. Você tem um guarda-roupa muito grande com muitas roupas. Você tem o seu carro. Então, o desapego aos bens materiais ele acontece aos poucos. Então, eu fui diminuindo a minha bagagem ao longo desse período. Então, desses 3, 4 anos de planejamento, de preparação, um dos itens é praticar o desapego. Outro ponto importante é geração de renda. Se você está viajando como nômade, não é que você precisa ter uma poupança ou um investimento gigantesco e viver de rendas. Não, você pode estar trabalhando ao longo da sua jornada. No meu caso, eu gastei um período tentando identificar pelo meu perfil qual era o trabalho ou a atividade que geraria renda de forma mais compatível com aquilo que eu gostaria de fazer, mais confortável. Sim. Então eu testei algumas possibilidades. Hoje o nômade tem a possibilidade de ser um programador, não era a minha experiência era na área de finanças, então daí eu encontrei no mercado financeiro, atuando como um trader, né, como um investidor no mercado financeiro, a forma de gerar renda, de fazer o dinheiro que eu precisava ao longo da jornada. O terceiro item que eu acho importante é uma preparação psicológica. Você se afasta de amigos, parentes, mas você tem que perceber que você tem uma distância física, mas você consegue ainda manter contato com essas pessoas. Então hoje eu uso o Skype, eu uso o WhatsApp, eu uso o Zoom, que é um aplicativo extremamente legal, que dá a sensação de que nós estamos juntos, compartilhando um documento, uma foto, gravando
às vezes o contato que a gente está tendo, a conversa. Então, é uma forma de minimizar essa saudade ou essa distância. Então, eu acho que são assim, 3 dicas importantes. Praticar o desapego, pensar numa forma de geração de renda e o preparo psicológico. A partir daí, você tem que aproveitar oportunidades. Por mais que você planeje uma rota, acontecem coisas ao longo do período, de repente tem que aproveitar. No meu caso, eu estava me preparando para fazer uma rota no Mercosul, Argentina, Uruguai, Chile. Eu estava em Curitiba, então para mim uma rota no sul, mais ao sul, seria, vamos dizer, a logística, né? Seria mais interessante. Sim. E aí eu recebo o convite da universidade para vir até Belo Horizonte e lecionar em alguns cursos de pós-graduação, pela experiência anterior que eu tinha. Eu aproveitei. Isso não me impediu de iniciar a caminhada como nômade. Foi se preparando. A busca da hospedagem, o entendimento da cidade, tinha acho 15 anos, praticamente, que eu não vinha a Belo Horizonte, né? Então, se eu passei aqui nesses 15 anos 1 ou 2 vezes, foi de forma muito rápida. Sim. Então, reaprender como era viver na cidade, conhecer novas pessoas, isso que é extremamente motivante. Está aberto, né, para essas possibilidades. Então, Alex, você falou de 3 pontos principais para se preparar para ser um nômade, né, que é a questão do desapego, que eu acredito que para nós mulheres é super difícil, mas eu acredito que vale muito a pena, né, a liberdade que a gente começa a ter, a questão psicológica e a questão do planejamento. Muita gente tem dúvida justamente desse planejamento financeiro. Será que eu tenho que ser rico para me poder conseguir me manter? Da mesma forma, também não tem como largar tudo e não ter nenhum planejamento. Quanto que você acredita que é uma média que é importante a pessoa reservar para se preparar para iniciar como nômade? Com certeza depende do tempo, né, que ele vai ficar, mas de acordo com o seu planejamento, como que foi? Como que você se preparou financeiramente para isso? Eu acho que o importante é pensar em gerar renda ao longo do caminho. A reserva financeira é importante, ela ajuda, mas esse valor que você pensa em ter agora não é tão importante, desde que você tenha uma geração contínua de renda. Então, depende da experiência profissional de cada pessoa. No meu caso, como eu vinha da área financeira, eu aprendi a operar dentro do mercado financeiro, fazendo investimentos, e criei 2 cursos, hoje como infoprodutos. Então, eu tenho um curso que prepara pessoas para investir no mercado financeiro internacional e um que se prepara para o mercado financeiro brasileiro. Então, é uma fonte de renda. 2 cursos online, onde você consegue compartilhar a sua experiência. Mas eu acredito que existem outras formas, fazendo palestras à medida que a pessoa chega em um determinado local e compartilha a experiência dela, criando um e-book, existem outras formas. Sim. O quanto precisa para ter, eu acredito que depende do estilo de vida que cada um quer ter nessa jornada. No meu caso, eu uso um estilo de vida muito simples, usando aquele desapego que eu te falei. Então, o maior custo é a hospedagem. Sim. Então, existe desde o Airbnb, que você teria um custo aí, em média, dependendo da cidade, em torno de R$ 1.200, R$ 1.500, no caso do Brasil. Sim. Em torno de €500 na Europa, onde você precisa realmente se preocupar com isso. Mas você tem também aqueles programas, você trabalha em albergues, você tem uma jornada de trabalho de 4 a 6 horas e você tem a hospedagem dentro daquele albergue. E existem senhoras que alugam quartos para estudantes. Dito aqui em Minas, por exemplo, uma referência, com R$600, R$700 por mês, você tem uma ótima hospedagem com internet, usando Wi-Fi. Normalmente você pode compartilhar a cozinha, a lavanderia da casa que você está alugando um quarto. Então, as possibilidades são muito grandes. Sim. Então, o valor não é alto, o importante é você ter essa geração de renda contínua. Porque mesmo que você tenha um valor, uma reserva boa, ao longo do caminho ela acaba. Sim, pessoal, então já fica uma super dica. Nós vamos deixar o link aqui do Alex se você tem interesse em fazer esses cursos e saber como investir no mercado brasileiro e no mercado internacional. Você vai ter o acesso ao curso aqui embaixo. Alex, uma outra dúvida de muitos viajantes é como que funciona a imigração. Como nômade, como que você faz para poder passar de cada país? Quanto tempo que você pode ficar? Como que foi essa experiência? Eu fui viajante, depois mochileiro, depois fiz meu período sabático e agora como nômade. Então, como nômade, 1 ano apenas
em Minas, né, em Belo Horizonte, mas eu tenho toda essa experiência anterior, onde eu já fiquei em períodos maiores em diversos países. O que eu aconselho sempre é primeiro conhecer a legislação do país onde você está indo, para você não ficar de forma ilegal. Eu acho que a primeira dica é essa: você tem que estar legalmente num determinado país. Se você tem seu visto como turista, você não pode trabalhar, então eu acho que você tem que respeitar isso. Existem alguns programas de intercâmbio e de bolsas de estudo onde você pode estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Então, o governo japonês tem um programa de bolsas assim, que você pode trabalhar até 12 horas por semana numa empresa japonesa. A Irlanda permite também um programa de intercâmbio que você tem uma jornada de trabalho também permitida. Então, se você pretende viver naquele país, para viver experiência, aprender o idioma e trabalhar ao mesmo tempo, então eu aconselho que você busque um desses programas para que você esteja também de forma legalizada. Sim. E o tempo de permanência é importante. Então, todo o meu planejamento foi feito de forma a estar legalmente naquele país e respeitando as regras. Então, pessoal, continue acompanhando esse vídeo, porque o Alex tem uma ampla experiência. Então, independente se você quer se entregar integralmente ou se você quiser começar, né, primeiramente como mochileiro, depois um ano sabático, ele tem todas as experiências e essas dicas. Mas me conta como que foi as suas experiências, quais países você passou e o que você acredita que foi o seu maior desafio? Então, morando um período maior, eu morei no Líbano, na Síria, nos Estados Unidos. Eu fui estudante de intercâmbio em high school nos Estados Unidos, Itália, Alemanha, Estados Unidos. Isso morando por períodos mais longos. Trabalhando, eu trabalhei na Turquia, na França, na Suíça, em vários lugares onde a permanência era mais curta. Eu queria um pouquinho, né, desse passaporte todo carimbado. Então, por isso que eu digo, quem realmente se interessa por esse estilo de vida tem que dar o primeiro passo. Não tenha medo, comece. A alegria de você conhecer lugares novos, pessoas diferentes, culturas totalmente desconhecidas, é algo que te faz sua vida valer a pena, com certeza. Sim. E a questão dos transportes, como que você tem alguma dica referente a isso, como conseguir? Não sei se era passagem aérea, como que você fazia para poder se deslocar de um local para o outro? Então, muitas pessoas viajam com carro, moto, e eu sempre uso o transporte local. É a maneira mais fácil e os transportes funcionam muito bem. Então, quando a distância é muito longa, você tem o avião como primeira opção. Depois trem e, por fim, ônibus. Locação de carro é muito pouco frequente, porque os transportes funcionam bem. Eu morei no Líbano na época da Guerra Civil e ainda assim a gente conseguia se locomover sem nenhum problema, ou a pé, ou com carona, enfim. Sempre há uma solução local. Eu acho que é a maneira mais inteligente de você se locomover. Sim. E mais barata também. Sim. E teve algum momento que você falou assim, acho que isso não é pra mim, o que eu tô fazendo, deu vontade de desistir? Então, eu senti isso quando eu fui pro Líbano, na Guerra Civil. Eu desci no aeroporto e tinha lá os combates acontecendo. Nesse dia eu pensei em voltar, realmente. Mas eu acho que os momentos felizes são muito maiores do que momentos assim de arrependimento, mas eles são muito rápidos e você muda de ideia e continua em frente. Sim. E você falou assim que agora você está se preparando para uma jornada com seu filho, né? Sim. Que tem hoje 13 anos. O que você acredita que é diferente nessa preparação, que por mais que seja um adolescente, ainda está nessa transição, né? De criança para adolescente. Para pessoas que desejam assumir esse desafio com filhos, tem alguma dica especial? Então, eu escuto muito essa pergunta, né? Eu tenho filho, então eu não posso ser nômade, eu não posso levá-los comigo. Não, pode sim. Eu vi na minha jornada casais com crianças de 5 anos, 3 anos, 8 anos. E a escola. Existem o homeschooling, a forma de se educar à distância, que muitos países aceitam isso.
No caso do meu filho, ele termina o ensino fundamental no próximo ano, então ele termina o ensino fundamental e nós vamos seguir esse planejamento, essa jornada. Ele tem a opção de atrasar um ano a entrada no ensino médio, se ele voltar para o Brasil. Ele tem a opção de escolher um outro país para começar o ensino médio lá. Ele tem a opção de não fazer ensino médio por 3 anos e fazer a prova do Enem e solicitar o diploma do ensino médio, caso ele atinja a pontuação mínima. Então, as possibilidades são imensas. E Alex, me conta um pouquinho do maior desafio. Já teve assim aquele desafio que você fala, nossa, para onde que eu vou correr agora? Então, uma das coisas que a gente menciona é seguro-saúde quando você viaja, né? Eu sempre viajei com seguro-saúde, mas às vezes você não pode usar esse seguro-saúde. Eu já vivi uma experiência na Síria, onde eu fui para o deserto e tive um problema de intoxicação alimentar. Eu não tinha como ter um atendimento médico, eu estava longe de Damasco. Nós tínhamos também um período de conflito, de guerra na fronteira com o Líbano. Por segurança também, eu decidi não ir a um hospital regular e eu tive que ser cuidado por pessoas locais, com medicina local, chás, esse tipo de coisa. Sim. Então, o seguro-saúde é importante? Sim, mas quando você não puder usá-lo por algum problema, você tem que ter o plano B. Sim, queria que você me falasse um pouquinho como que como que você faz a contratação desse seguro-saúde, se é por ano, se é o tempo que você está viajando. Então, hoje você já tem planos de seguro-saúde específico para nômades. O mercado está se adaptando muito a esse estilo de vida, algo que não era muito comum antes. Então hoje sim você já tem planos específicos para cobrir um nômade por um período anual, com um sistema de cobertura mais amplo. Tá? Então é possível sim. E é muito caro? Então, eu não sei te falar hoje o valor exato. Minha experiência é de 2 anos atrás. Mas eu não acho que seja algo fora do planejamento, não. Sim. Dá para você encaixar isso no orçamento. Eu só não sei valores exatos, mas há 2 anos atrás estava na faixa de 100, 120 dólares por mês, que é mais ou menos um plano de saúde que você paga aqui no Brasil. Sim. E em questão da língua, como que era viajando por tantos países, sim. né? Então, uma das minhas paixões é estudar idiomas. Então, quando eu morei nos países árabes, eu morei na Síria e no Líbano, eu estudei árabe localmente. Quando eu morei na Alemanha, eu estudei alemão. Quando eu morei na Itália, eu estudei italiano. Então, sempre morando num desses países, eu me interesso em aprender o idioma, porque não é só pela facilidade de comunicação, é por entendimento da cultura, Sim. da história. Então, isso aproxima a gente de uma forma mais rápida à população local. E nós sabemos que abre portas, né? Hoje o mercado tem exigido cada vez mais essa facilidade, né? De entendimento da cultura, entendimento da língua. Então, eu creio que é uma dica para os jovens também, para poder ter essa flexibilidade de conhecimento, né? De outras culturas e habilidade com a língua. E é uma coisa prazerosa. Então, por exemplo, eu estudava árabe na Síria. Eu tinha uma aula de 9 às 11, meio-dia, depois eu ia para o mercado, que é como o mercado central de Belo Horizonte, e praticava o idioma com as pessoas, né? Com os comerciantes. Então eu aprendia a negociar no idioma deles, a pedir desconto, a dizer que estava muito caro, eu não tenho dinheiro, né? Meu irmão, me faça um desconto, gírias locais com as crianças. Então esse aprendizado é prazeroso por isso. Aprendia na prática. Alex, então eu queria agradecer novamente. Eu creio que teve muita dica para quem deseja ser nômade digital. E agora, para fechar esse vídeo, eu queria saber qual que é a principal dica para quem deseja estar incomodado com a sua rotina e deseja se entregar para a vida nômade digital. Bom, Nubia, muito obrigado aí pela oportunidade. Foi muito legal esse bate-papo. Minha principal dica, eu acho que é, primeiro, começar, dar o primeiro passo. E segundo, não desistir. Sim. Ser nômade é possível para qualquer pessoa, não importa idade, não importa a profissão que exerce, é possível sim. No início não é muito fácil, mas seguir canais como o seu, por exemplo, com dicas de viagens, com dicas de preparação, de planejamento, é possível.
E eu digo sinceramente, isso muda uma vida totalmente, mudou completamente a minha vida para uma vida muito melhor e muito mais feliz, acredite. Ah, Muito que obrigado. ótimo! Nós que agradecemos. Então, se você não quer perder nenhuma dica e quer mudar a vida, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar a notificação para sempre estar atento aos novos vídeos. Deixe seu like se você gostou desse vídeo e compartilhe para os seus amigos que também desejam mudar de vida. Sempre tenham uma boa viagem!